Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com quais procedimentos devem ser adotados quando se ultrapassa o limite total da dívida consolidada, da dívida mobiliária ou das operações de crédito em qualquer ente da federação à luz da LRF. Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta é, o ente ultrapassou o limite total? Olha o que eu estou perguntando, o ente. Por quê? Porque quem cuida desses três indicadores, dívida consolidada, operação de crédito e dívida mobiliária, é o executivo. Então, é só ele que vai receber essa atribuição desse controle. Então, a pergunta é, o ente ultrapassou o limite total? Sim ou não? Se ele não ultrapassou o limite total, ele não sofre nenhuma restrição. É diferente da despesa com o pessoal, que não ter ultrapassado o limite total, pode ser que você, como poder, tenha ultrapassado o limite prudencial. E no limite prudencial já existem restrições. Na dívida consolidada, na dívida mobiliária e nas operações de crédito, não existe limite prudencial. Então, quando não se ultrapassa o limite total, mesmo que você tenha ultrapassado o limite de alerta, não sofre nenhuma restrição. Então, não. Sem restrições. Caso tenha se ultrapassado o limite total, o que é que acontece? Primeira coisa, obter resultado primário. É a primeira missão. Obter resultado primário. Porque o resultado primário vai te propiciar que você consiga tentar começar a pagar os juros. Porque se você tiver o resultado primário positivo e conseguir pagar os juros e sobrar alguma coisa, você ter resultado nominal positivo. Se você tem resultado nominal positivo, você vai conseguir reduzir sua dívida. Se você não chegar nesse caminho, não adianta você tentar reduzir a dívida, se você nem obter resultado primário, você consegue. A segunda atribuição aqui, a segunda medida, é que o ente fica impedido, de obter, operação de crédito. Exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. Pronto. E terceiro e último, reduzir o excesso em 3 quadrimestres. No mínimo, %25 no primeiro. Ou seja, eu tenho que reduzir o excesso e eu já sofro um impedimento e eu já tenho uma missão, obter resultado primário. Aí você já vai se fazer uma colocação. Por que que na despesa com o pessoal não houve essa missão e essa restrição? É porque na despesa com o pessoal, o poder já estava sofrendo as medidas, as restrições por ter ultrapassado o limite prudencial. Como na dívida consolidada, operação de crédito e dívida mobiliária não tem limite prudencial, alguma coisa tem que acontecer. O que é esse alguma coisa? Obter resultado primário e fica impedido de obter operação de crédito, exceto aquelas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. E tem que reduzir o excesso em 3 quadrimestres. Qual a diferença também para a despesa com o pessoal? Na despesa com o pessoal, são 2 quadrimestres para reduzir. Aqui são 3. Seria isso. Aí, é feita uma pergunta aqui a mais, se é o último ano do mandato do chefe do executivo. Aqui não vai fazer diferença ser ou não o último mandato. Se reduzir o excesso no prazo, sim. Cessam as restrições. Cessam as restrições.
E se não reduzir o excesso, aí acontece aqui, ó. O que é que acontece com o ente? O ente fica impedido de obter transferências voluntárias. E se for o último ano do mandato do chefe do executivo? Indiferente. Indiferente porque a própria LRF diz que as medidas que vão ser implementadas imediatamente no último ano do mandato do chefe do executivo são exatamente essas. E essas aqui sempre vão ser implementadas. Transferência voluntária só vai ficar impedido se não reduzir o excesso no prazo. Caso não reduza o excesso no prazo, aí sofre impedimento de transferência voluntária. E para fechar aqui, nossa simulação, eu trouxe aqui a RCL de um município, 140%, lembrando que o limite máximo da dívida consolidada no município é 120%. Qual é o nosso excesso, então? 20% de excesso. 20% de excesso. E aí como é que funciona? Eu estou com 20% de excesso aqui. Eu tenho que reduzir esse excesso em 3 quadrimestres, sendo pelo menos 1/4 aqui, e o restante no segundo e no terceiro. O restante. E aí, se eu vou reduzir pelo menos 1/4 no primeiro quadrimestre, eu reduzo 5%. E o restante eu reduzo no primeiro subsequente 5%, segundo e terceiro subsequente 15%. Então, se eu reduzir aqui 5, aqui tem que ser 15. Se eu reduzir aqui 10, aqui tem que ser 10. Só um detalhe. A LRF ela não entra no detalhe quanto é no segundo e terceiro subsequente. Ela só entra no detalhe do primeiro, que é pelo menos 25%, e o restante no segundo e terceiro. Então pode ser que você tenha uma combinação do tipo, reduz 5 aqui, 1 aqui, 14 aqui. Pode ser? Pode. O que vai dar problema é se terminar o primeiro quadrimestre e não reduzir 5. Se não reduzir 5 no primeiro quadrimestre, fica impedido de receber transferência voluntária. Se reduzir 5 no primeiro quadrimestre, você só vai conseguir checar o restante ao final do terceiro quadrimestre subsequente. Seria isso. Ficamos por aqui. Até a próxima chamada.